Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia e quero falar um pouquinho com vocês sobre Bert e as constelações familiares, né? Um livro que eu gosto muito de indicar para as pessoas que querem começar a olhar para as constelações é Um Lugar para os Excluídos, porque nele o Bert conta o começo da própria história, como ele começou a olhar para isso e como a constelação chegou para ele. E é muito interessante porque lá ele diz claramente que as constelações familiares já existiam, que ele se deparou com elas, que ele trabalhou inclusive como representante nos movimentos de constelação. E ele é muito claro ao dizer que ele levou as constelações para o mundo, levou para mais pessoas, porque antes era feito em pequenos grupos e ele começou a fazer com grupos de centenas de pessoas. Além disso, nesse próprio livro também, ele fala de outras fontes que ele bebeu na própria trajetória dele, né? No trabalho com a análise transacional, que foi um divisor de águas na vida dele, a terapia primal, o estudo da psicanálise, outros processos psicoterapêuticos, o trabalho com o psicodrama e as próprias constelações, né? O olhar da terapia sistêmica. Então, o que é a constelação? A constelação passa a ser um modo de estar na vida, um modo de olhar para a vida sistemicamente. Constelar é você achar o seu lugar, a sua função, a sua posição. Quando você está no seu lugar, exercendo aquilo que aquela pessoa do seu lugar precisa exercer, você está em paz. E Bert percebeu com muita clareza que nós temos três leis que regem a vida, regem os sistemas, regem as organizações familiares, relacionais, profissionais, né? E essas leis são pertencimento, que diz todo mundo tem direito a fazer parte. Nós não podemos excluir ninguém. Quando eu excluo alguém, eu desorganizo o sistema. A lei da hierarquia, respeitar aquele que veio antes. Mesmo sendo a primeira esposa do seu atual marido, mesmo sendo a pessoa que estava no seu lugar profissional anteriormente, antes de você ir para aquela empresa, e obviamente seus pais e sua ancestralidade. E outra lei é a do equilíbrio de troca. Eu dou e recebo na mesma proporção, e assim a gente vai contribuindo um com o outro nas relações, à medida que essa relação cresça e evolua. Então, essas são as três leis. Derivado desse olhar do Bert, ele também desenvolveu as ordens da ajuda, que é um processo de ajudar o cuidador, não só o terapeuta, mas aquela pessoa que se dispõe a ajudar o outro, no sentido de dar limites, de mostrar até onde a contribuição e até onde esse nosso olhar e essa nossa postura pode prejudicar o outro. Então, o que se observa nas constelações, quando nós fazemos um trabalho de constelação, quando nós abrimos um campo de constelação, é observar o que está fora do lugar nesse sistema. Quem aquela pessoa pode estar repetindo, para onde ela pode estar olhando, de que forma ela pode estar vivendo a vida dela em função de reequilibrar um desequilíbrio do sistema que aconteceu na ancestralidade, de que forma ela está vivendo a vida dela, repetindo a história em honra às mulheres da família ou aos homens da família, de que forma ela está deixando de progredir porque ela está em lealdade àqueles que vieram antes e não conseguiram crescer na vida profissional, financeiramente, etc. Então, existem muitas questões sistêmicas, mas o cerne da questão, a simplicidade da constelação, porque constelação é muito simples, é justamente você olhar para o seu lugar. E do seu lugar você honrar todos aqueles que vieram antes e se preparar para todos aqueles que virão depois. E no seu lugar, estando da forma correta, agindo da forma correta, você encontra a paz. Um beijo muito grande, sejam todos sempre felizes e fiquem todos sempre com Deus.